Então, se você produz textos para uma editora, para um jornal, para uma empresa específica, pesquise e veja se eles têm mesmo um manual de padrões, um manual de algum tipo de uniformização, porque provavelmente essa decisão já foi tomada. Vírgula antes de etc. é facultativa. Você pode usar, vai estar correto, você pode não usar, vai estar correto. Então, que critérios você usa para decidir se você vai colocar essa vírgula ou não? Primeira coisa que eu diria é padronização. Se você está fazendo um texto, um artigo, um trabalho acadêmico, escolha um critério e fique só com ele. Então, vai ter vírgula antes do etc? Tem que ser o trabalho inteiro assim. Não vai ter? Vai ser o texto inteiro assim, tá? Então, tem que deixar uniforme. Agora eu vou explicar um pouquinho, porque aí você pode decidir se você usa ou não. Bom, tradicionalmente não se recomendava usar vírgula antes do etc. por uma questão etimológica. O etc. significa e outras coisas, e mais itens. E aí, como normalmente a gente não usa vírgula antes do e, a recomendação era, não tem por que usar, já que o e já está ali dentro da palavra etc, né? No último item de uma lista, normalmente a gente não põe vírgula, então esse seria o caso. Também tem muita gente que condena o uso de e etc, que muita gente faz. Cita vários itens e termina com e etc. Então as pessoas acham que é redundante porque já existe um e ali dentro. Aí um detalhe importante, se você usar o etc no meio de uma frase, esse ponto final vai ser mantido, porque esse ponto é exigido pelo fato de ser uma abreviatura. Tá? Então, às vezes a pessoa coloca no meio da frase o etc e acha que tem que tirar o ponto. Não, não tem. Mas se o etc aparecer no fim da frase, um único ponto final é suficiente. Você não precisa colocar o ponto do etc e mais o ponto final da frase. É um ponto só e aí ele vai fazer essas duas funções. E aí você pode pensar assim, tá, e reticências? Eu coloco reticências depois de etc? Também não é muito recomendado. Por quê? Porque tanto etc quanto reticências teriam uma função parecida, que é a de indicar que, olha, essa lista continua, né? Não terminei aqui. Então, se as reticências forem ficar redundantes nesse contexto depois do etc, é melhor não colocar. E aí, talvez seja o caso de optar ou por um recurso ou pelo outro, já que eles podem ter essa função coincidente. Tem algum contexto em que a vírgula seja obrigatória antes do etc? Sim, se eu repetir vários etc, né? Ah, eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa, etc, 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 que às vezes as pessoas colocam, né, usam esse recurso para indicar assim, olha, tem muito mais coisa, mas eu não vou ficar falando, e aí lançam mão desse recurso. Então, se você fizer, a recomendação é que sim, entre uma sequência de etc, a vírgula seja usada. Ah, também tem outra coisa, não é todo mundo, não é consenso, mas existem autores que condenam o uso de etc no final de uma lista de pessoas. Ah, vou convidar para minha festa a Renata, o Roberto, o Marcelo, o Bruno, a Tereza, etc, etc, etc. Por quê? Porque etc ao pé da letra significa e outras coisas. Então eles consideram, puxa, mas se eu tô falando de pessoas, eu não vou usar a expressão que significa coisas. É um pouco preciosista? É. Todo mundo domina a etimologia, conhece a origem das palavras que a gente usa? Claro que não. Então, etimologia é algo que pode ir se perdendo, ou às vezes a gente não tem conhecimento. Então, esse argumento é um tipo de preciosismo, mas só para vocês saberem que há pessoas, há gramáticos, há autores que têm essa opinião, esse posicionamento. Só que é super comum encontrar exemplos de listas de pessoas terminadas em etc, mesmo entre autores consagrados. Mais uma informação importante é que normalmente veículos ou empresas já têm um padrão, né? Eles têm assim um guia de referências, de normas da casa, daquela empresa. Então, se você produz textos para uma editora, para um jornal, para uma empresa específica, pesquise e veja se eles têm mesmo um manual de padrões, um manual de algum tipo de uniformização, porque provavelmente essa decisão já foi tomada. Então, não caberia a você ficar quebrando a cabeça para ver se coloca vírgula ou não. É uma questão bem pessoal, eu acho que pesa muito o gosto estético, o que você acha bonito, o que você está mais acostumado a ler. Eu não uso porque eu trabalhei muito tempo em editoras, nas quais o padrão era não usar vírgula antes de etc, mas eu também conheço editoras e outros veículos de mídia que usam. Enfim, você vai poder escolher o critério que fizer mais sentido para você, reforça a importância da padronização.
E é bem importante saber que, oficialmente, as duas escolhas são corretas, tá? Nenhuma escolha vai poder ser condenada como errada, mas pode ser que exista uma preferência em um contexto ou em outro contexto. Espero que essas informações tenham ajudado, não tenham confundido ninguém. Língua não é preto no branco, nem sempre a gente tem uma recomendação clara, mas é bom conhecer um pouco os critérios e aí você pode tomar suas decisões. E continue acompanhando o Português é Legal nas redes, a gente está no Instagram, no YouTube, no Facebook e no Twitter.